Na aula anterior, você viu como criar variáveis e como definir tipo para essas variáveis. Você viu que é possível armazenar um valor dentro de uma variável. E você pode exibir a variável e, ao exibir a variável, na verdade, você vai exibir o seu valor. Nessa aula, você vai entender uma estrutura nova chamada arrays. Quando você cria um array, nesse caso é criado um array chamado nomes, você consegue armazenar mais valores dentro de uma mesma variável. Então, aqui eu consigo armazenar dentro desse array Jamilton, Letícia, Mariana e assim por diante. Eu poderia colocar vários itens dentro desse array. E para organizar esses dados dentro do array, é criado automaticamente índices. Então, se você criar um array e você adicionar, por exemplo, o nome Jamilton, ele automaticamente vai ficar com o índice 0. Por padrão, em programação, normalmente as contagens começam com o valor 0. Se você já tiver alguma experiência com programação, você já deve estar familiarizado com isso. Então, sempre o primeiro índice, o primeiro valor que você guardar, ele vai ficar no índice 0 e assim sucessivamente. Então, eu posso ter dentro do array nomes 3 valores armazenados ou mais, diferente de como nós aprendemos até o momento. Eu crio uma variável nome, eu defino um tipo para ela e eu associo o valor Jamilton com essa variável. Com os arrays, você consegue armazenar mais valores. Tomando como exemplo o que eu falei lá atrás sobre variáveis, que a variável seria como uma caixa que você consegue colocar valores dentro dela. No caso do arrays, seria como várias caixas associadas a uma única variável. E para acessar o valor da caixa, ao invés de ter um nome para essa caixa, igual nós fizemos aqui, eu vou acessar pelo nome do array, mas eu vou utilizar o índice para localizar o dado que eu quero. Então, vamos a um exemplo. Se eu quiser exibir, por exemplo, nesse array nomes, a Letícia, eu vou utilizar nomes, vou utilizar o colchetes e vou colocar o índice que eu quero exibir. Nesse caso, eu quero exibir o índice 1, que é a Letícia. Se eu quiser exibir o valor Jamilton, eu vou colocar o índice 0 e assim sucessivamente. Vamos então à prática, que você vai ver como criar um array, como exibir os valores de um array, que vai ficar tudo muito mais fácil. E para criar arrays, é um processo bem simples, utilizando a linguagem de programação Kotlin. Primeiro, nós vamos criar mais um arquivo aqui, eu vou adicionar, eu vou colocar o nome de array e vou pressionar o ADD. Feito isso, eu vou voltar aqui em variáveis, posso até em tipos de variáveis, eu vou copiar esse bloco de código, vou até array, vou colar e vou apagar toda essa estrutura aqui. Perfeito! No exemplo que eu dei anteriormente, eu criei um array com nomes de pessoas. Eu posso fazer a mesma coisa. Para criar um array, eu posso colocar var, eu posso escrever nomes, recebe, e aqui eu posso utilizar uma função do Kotlin, uma estrutura do Kotlin para gerar um array. Eu posso utilizar, então, array of. Perceba que eu vou escrever o O com letra maiúscula, of. Você vai abrir e fechar parênteses, e aqui dentro você consegue já definir o seu array. Então, eu posso colocar, por exemplo, o primeiro item como Jamilton. Para separar um item de array, nós utilizamos a vírgula. Então, nós vamos colocar a vírgula, eu vou abrir e fechar aspas mais uma vez, eu vou colocar Letícia, vou colocar a vírgula de novo, vou abrir e fechar aspas mais uma vez, eu posso até colocar um espaçamento aqui entre eles, apenas para ficar mais fácil a visualização, eu vou colocar aqui Mariana. Feito isso, eu já tenho um array de nomes criado. Agora, eu posso, por exemplo, utilizar o println e aqui dentro eu posso então exibir o valor do array nomes. Se você escrever apenas nomes e pressionar o run, perceba que ele vai exibir que esse é um objeto do tipo array. Então, na verdade, ele não exibe os dados, você não consegue ver os dados. Para que você consiga visualizar os dados, você vai utilizar os colchetes e você vai colocar o índice que você quer exibir. Por exemplo, o Jamilton ele está no índice 0. O primeiro elemento sempre começa com o índice 0. Eu posso colocar o 0 aqui e ao pressionar o run, perceba que agora sim eu tenho o Jamilton sendo exibido. Eu posso, por exemplo, colocar aqui o 1
e pressionar o Run novamente, e agora eu tenho a Letícia sendo exibida. Eu posso colocar, por exemplo, o 3, e ao pressionar o Run, fique de olho no que vai acontecer, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu não tenho esse índice no array. Se eu adicionar um novo elemento dentro desse array e executar novamente, já aparece aqui José. Então, eu tenho o índice 0, 1, 2 e agora sim eu tenho 3. O que eu posso fazer com o array? Eu posso, uma vez criado esse array de nomes, eu posso, por exemplo, utilizar o nomes, acessar, por exemplo, o índice 0 e alterar o valor do índice 0. Então, atualmente, no índice 0, nós temos o Jamilton. Eu vou até colocar aqui um comentário, vou executar de novo, realmente aparece aqui o Jamilton, eu vou apagar esse comentário e no 0 eu vou colocar agora o Pedro. Ao executar de novo, acabei esquecendo de colocar aqui, é nomes no plural, eu vou então executar de novo e agora eu tenho Pedro. Então, eu consigo alterar um valor de um item que eu já tenha criado. Então, eu criei esse array de nomes com 4 itens. Se eu quiser alterar qualquer um desses itens, eu consigo. Por exemplo, eu posso pegar aqui o último item, que é o item 3, que está José. Eu vou colocar aqui 3 de novo. Eu vou apenas comentar o nomes e vou executar. Ele já aparece aqui José. E agora eu vou descomentar e eu vou colocar agora Pedro e vou executar de novo. Perceba que eu consigo alterar valores dos índices já criados. Então, eu já criei o índice 0, 1, 2 e 3, mas se eu tentar, por exemplo, criar um novo valor a partir de um array que já foi criado, então eu vou tentar exibir agora o índice 4. Na verdade, eu vou até comentar, eu vou executar direto e ele já dá uma mensagem de erro, falando que esse array nomes, ele não tem esse índice 4, que é realmente o erro que aparece aqui. Dentro de um array, eu consigo também mesclar valores. Então, posso voltar aqui, eu vou exibir o índice 0. Vou pressionar o Run, ele vai exibir Jamilton, mas se eu quiser apagar, por exemplo, aqui o Jamilton e colocar, por exemplo, o número 520 e executar novamente, perceba que ele executa normal. Então, dentro de um array, eu posso ter valores diferentes. Eu posso ter um número, eu posso ter um texto e assim por diante. Eu posso duplicar esse array e criar um array apenas de números. Então, eu posso colocar aqui var, números, recebe, eu vou utilizar o array of, e aqui eu posso colocar o número 20, 30, 40. Agora, aqui no número, eu consigo então exibir o número para a posição para o índice 0. Então, eu posso executar e ele já exibe o valor 20. Então, para cada item que você adiciona nesse array, ele recebe automaticamente um número incremental para que você consiga localizar ele, e que começa com o valor 0. Você pode também criar um array de inteiros de uma outra maneira. Você pode escrever int array, perceba que o A está maiúsculo e o O maiúsculo of, int array of. Nós podemos então executar de novo. O processo é basicamente o mesmo, com a diferença de que nós criamos um array de inteiros. Se você tentar colocar, por exemplo, aqui Jamilton e executar, ele já dá uma mensagem de erro. Eu não posso utilizar uma string em um array de inteiros. Então, utilizando o array of, você consegue criar um array tanto com textos ou números, ou apenas textos, e utilizando o int array of, você consegue criar arrays de apenas números. E com isso, nós encerramos essa aula. Até a nossa próxima aula.